Deus, glória a Jesus. Hoje nós estamos diante de um texto muito bonito sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. O Senhor Jesus ele não falava explicitamente para as pessoas à sua volta. Ele falava por parábolas e depois ele explicava as parábolas para os discípulos, né? Então, o começo do capítulo 13 nos mostra ele falando a parábola. Ele começa dizendo assim no versículo 3: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aí lá no versículo 18, ele está explicando a parábola. Escutai vós, pois, quer dizer, ali ele reuniu somente os discípulos e agora vai explicar a parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, então a semente qual é? A palavra do reino. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebatou o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30 por um. Louvado seja o teu nome, querido Pai. Senhor, nós dependemos totalmente do teu Espírito para entendermos, guardarmos, gravarmos e praticarmos a tua palavra. Então ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nessa parábola aqui nós encontramos vários tipos de solo. Esse solo é o coração humano. É o coração humano. Há corações que querem, que ouvem a palavra. E quando a palavra é semeada, aquele coração ao pé do caminho. O que é ao pé do caminho? O que acontece ao pé do caminho? Na época eram animais e pessoas que passavam. Hoje são carros, bicicleta, motocicleta e pessoas também que passam pelo caminho. Uma semente lançada na beira do caminho é pisada. Vai ser pisada. Vai vir uma pessoa e vai te magoar, te entristecer, e aquela semente não vai ter forças para crescer. Aquela semente vai ficar ali e aquele solo machucado, ele não tem condições de tão socado que é, a raiz não penetra. Ele fica no raso. Não consegue, e o que faz com que a planta cresça é quando ela aprofunda as raízes, ela suga os minerais que tem ali no solo, ela suga a umidade que tem no solo, e um solo pisado não tem nem minerais nem umidade, é um solo morto, é um solo insensível, corações insensíveis. Corações insensíveis, a palavra bate, mas não se enraiza, porque aquele coração é insensível para a palavra. E isso leva muitas vezes a pessoa a não gostar de ouvir a palavra. É culto da palavra? Não vou. Aquele pastor prega muito, não quero. Porque de tanto sofrer na vida, a pessoa fica insensível. No que fica insensível, ela fica insensível à palavra, não consegue enraizar a palavra. Coração, o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Agora, o coração duro, coração pedra, coração pedregal, ouve a palavra e recebe com alegria. É só festa.
mas não permanece também. Não permanece. Não tem raiz em si mesmo. Quando chega qualquer luta, qualquer perseguição, qualquer tribulação, por causa da palavra, a pessoa se desmorona, se desvanece na fé, não tem forças para permanecer. E aí você tenta ajudar a pessoa, não consegue, porque ela desvaneceu, porque aquela palavra que foi semeada não conseguiu crescer, não conseguiu produzir frutos. O que foi semeado entre espinhos, ouve a palavra, mas está tão preocupado em adquirir riquezas, está tão preocupado em projeção na sociedade, está tão preocupado em tantas coisas deste mundo, que a palavra também não consegue produzir frutos. Ela até nasce, mas a pessoa fica dividida entre as coisas do mundo e as coisas eternas. É o espinho, são os espinhos. Os espinhos. Quando Jesus estava ali no deserto, sendo tentado, Satanás lançou espinhos. Está vendo toda essa riqueza? Te dou, se você me adorar. Satanás estava lançando espinhos. Não sabia ele que ali estava, aliás, ele sabia, mas ele tentou o lado humano de Jesus, para ver se o lado humano de Jesus caía na tentação. Que o lado espiritual nunca iria cair na tentação, porque o lado espiritual era o próprio Deus que estava ali. Mas o lado humano de Jesus era homem. E ele tentou o lado humano de Jesus para ver se Jesus ia desejar aquelas riquezas, aquelas coisas que o mundo oferece. E o que o mundo oferece? O mundo oferece facilidades, o mundo oferece pornografia, o mundo oferece bebida, o mundo oferece cigarro, o mundo oferece dança, o mundo oferece festas, lazer, a ponto da pessoa se esquecer da palavra, se esquecer do compromisso com Deus, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus não se compromete com quem não se compromete com Ele. Então, aquela semente lançada entre espinhos não cresce, não vinga, não produz fruto. Eu sou evangélico. Eu gosto da igreja. Eu gosto dos crentes. Sempre tem, um rótulo, mas não tem a essência. E nós precisamos da essência. Só rótulo de crente não nos preenche. E o Senhor Jesus fala isso, Naquele dia muitos ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas, Senhor, nós pregamos, nós vivemos, nós frequentamos igreja. Em teu nome expulsamos demônio. Olha, mas estava entre espinhos. Estava preocupado talvez em receber um bom salário da igreja. Estava preocupado em receber Tem gente que vai para a igreja para ver se arranja uma namorada ou um namorado. Então, não está ainda, está envolvido com os espinhos. Quando se converter de verdade, aí sim, se converter, aí sim, aí vai começar a produzir frutos. Mas se não se converter, acaba sendo sufocado pelos espinhos. Riquezas, sedução, a sedução das riquezas e os cuidados do mundo, as delícias do mundo, os prazeres do mundo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto. Um produz 100, outro produz 60 e outro produz 31. 30 por 1, 30 por 1. Então nós vemos aqui proporções de frutos que nós podemos produzir. Frutos do amor, frutos do arrependimento, frutos dignos, frutos agradáveis, frutos que Deus vai colher. A árvore sem fruto, ela está à beira da maldição, conforme já foi falado aqui pela irmã Vera. A árvore sem fruto, acontece o que aconteceu com a figueira. Jesus passou pela figueira, cheia de folhas. É o crente cheio de folhas. É o crente que bate nos peitos. É o crente que dá glória mais alto. É o crente que canta melhor, até prega melhor, mas não tem fruto.
A figueira tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. E Jesus procurou o quê? Fruto. A figueira toda bonita daquelas tinha que ter fruto. E Jesus não encontrou fruto na figueira. E ele olhou, nunca mais nasça fruto em ti. Se nós não produzirmos frutos, por isso que ele mesmo fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque se nós não produzirmos frutos, corremos o risco de secar. No dia seguinte a figueira estava totalmente seca. Não tinha mais nada. Misericórdia. Então o que o Senhor está nos dizendo aqui é que nós devemos cultivar a semente que foi lançada em nosso coração. Se você apenas bota uma semente na terra e deixa lá, nesse tempo que está sem chuva, aquela semente vai ficar ali. Se conseguir brotar raízes e não chover, aquela raiz não vai conseguir sugar nada para alimentar o crescimento daquela semente. Aquela semente vai morrer. Então, alguém tem que cultivar. No caso, nós somos o solo e nós mesmos somos o responsável por cultivar a semente que foi lançada em nós. Seu coração é o solo e você é o responsável pela produzir o crescimento daquela semente, até que ela venha a dar frutos. O Senhor, ele afirmou que estava lançando sementes na vida dos cristãos, para que elas produzam frutos, até a volta do Senhor Jesus. Quando ele vier, ele vai procurar frutos na minha figueira, ele vai procurar frutos na sua figueira. Tem que haver. Esforça-te para que haja. Esforça-te para que haja. Sei o que o Senhor quer que eu faça todos os dias de manhã. Quando eu acordo 4 horas da manhã, eu digo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para te agradar? Tem sido a minha oração mais constante atualmente. Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer para estar no centro da sua vontade? Sabe por quê? Porque o resto vai passar, irmãos. O resto vai passar. O mundo passa com a sua concupiscência. Então o resto passa, só permanece a palavra do Senhor. A palavra do Senhor permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Então eu quero que essa semente fique em mim e produza fruto. Nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para te agradar, para alegrar o teu coração? E Ele merece isso, sabe por quê? Porque Ele deu o próprio Filho na cruz por amor a nós. Ele merece o excelente, o sobreexcelente do nosso amor, Ele merece. Ele merece, o único que merece. Porque um marido pode falhar, uma esposa pode falhar, um filho pode falhar, um pai, uma mãe pode falhar, mas Ele não falha. Ele merece que a gente produza fruto. Que a gente produza fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa colheita espiritual, ela não surge automaticamente. As manifestações do poder de Deus e as bênçãos não vão descer do céu sozinhas, dependem de nós. Dependem de nós. A bênção do Senhor na nossa vida, para que nós venhamos a produzir frutos, para que as pessoas encontrem frutos agradáveis, frutos doces em nós, dependem de nós. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu buscar, mais o Senhor vai ver que eu estou procurando regar a minha semente. E no que Ele vê que eu estou procurando regar a minha semente, Deus dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Então, no que Ele vê que eu estou regando a minha semente, Ele começa a dar o crescimento. O fruto, toda boa dádiva procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, todo bom fruto que houver em mim ou em você, eu apenas vou regar buscando, eu vou desejar que ele cresça. E no que eu desejo que ele cresça, o Senhor então faz ele crescer. Faz ele crescer. Senhor, me ajuda a ser agradável a Ti em todos os meus caminhos. Quando você
internaliza essa oração e passa a ser uma oração contínua na sua vida, você começa a ver que o Espírito Santo começa a ter oportunidade para te dirigir, oportunidade para te revelar segredos que você não sabia até então, oportunidade para você ser uma bênção que você gostaria de ser, que você quer ser. Todo crente quer ser bênção na vida de outras pessoas, mas para ser, nós temos que entrar pelo caminho de: Senhor, me ensina como te agradar melhor, me ensina como dar não os restos, mas as primícias, o melhor de mim. Quando nós fazemos essa oração com sinceridade, o Espírito Santo registra, leva até o céu, e o Pai então manda o poder a virtude sobre o Espírito vem com a virtude em nós, e nós então temos o privilégio de poder ver alguma coisa maior e maior e maior ir acontecendo em nossas vidas. Como diz aqui, o fruto ele vai prosperar, quer ver? Vai prosperar. Uns a 100 por um, outros a 60 por um, e outros a 30 por um. A própria terra fértil tem uma escala diferente de produzir frutos, porque na própria terra fértil há aquele solo fértil que deseja mais do que aquele outro solo fértil, do que aquele outro solo fértil. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero te servir na beleza da tua santidade. Então, esse desejo que está mais num coração do que no outro ou no outro, é o que vai fazer com que os frutos cresçam a 100, a 60 ou a 30 por um. Os próprios solos férteis diferem na produção de frutos. Imagine os espinhos, o solo espinhoso, o solo rochoso, ou à beira do caminho, não produz nada. Os próprios solos férteis, que nós sejamos solos férteis, mas com certeza, os solos férteis que aqui estamos, e os que estão nos acompanhando também pela internet, os solos férteis só vão produzir frutos na medida em que desejarem produzir, na medida em que desejarem agradar ao Senhor de todo o coração, lembrando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Aí sim, aí você vai ver uma vida frutífera. Aí você vai ver vida se rendendo aos pés do Senhor por teu intermédio. Aí você vai ver pessoas sendo curadas e transformadas pelo poder de Deus através dos teus frutos. Aleluia! Glória a Deus! Então assim nós vamos, cada um na proporção em que busca, vai produzindo frutos. Eu fui lá em São João del Rei, eu subi até ali onde tem o Ipitã, onde tem a faculdade, ali perto da Leite de Castro, subindo ali perto do BH, tem a faculdade lá em cima, e eu olhei lá em cima e vi um pé de ipê. Tinha uma meia dúzia de folhas e uma meia dúzia de flores. Eu olhei assim, que lástima. Aí eu passei ali perto da rodoviária, onde tem o rio, e vi uns pés de ipê floridos, amarelo, roxo, que dependendo do solo, a árvore produz ou não produz. A árvore pode produzir se o solo for um solo fértil. Que nós sejamos solos férteis. Que o Senhor tenha prazer em semear em nós e que nós tenhamos prazer em agradar a Ele. Assim, os frutos se multiplicarão em nossas vidas. Talvez aqui alguém tenha a felicidade de produzir 30. Talvez alguém tenha a felicidade de produzir 60. E outro alguém, ou mais 2 ou 3 pessoas, tenha a felicidade de produzir 100. Dependendo da busca com que buscarem. Eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam me acharão. O Senhor diz isso, né? Então Ele dá a receita, é só buscar, é só desejar. Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar, me mostra como fazer. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, a respeito das leis, fala do escravo de orelha furada. Não sei quem já leu a respeito. O homem estava na casa do seu senhor. Era um senhor bondoso. Quando o senhor for bondoso e aquele escravo for
obter a liberdade, mas ele quiser continuar na casa do Senhor, já se acostumou com o seu Senhor, o Senhor é muito generoso, é muito bom, então vai ser feito o seguinte: vai se pegar uma sovela, que eu acho que é tipo uma agulha aquela agulha de sapateiro, aquela agulha meio torta, eu acho que nunca vi uma sovela, não sei o que é, mas é algo de furar, e vai furar a orelha daquele servo e vai botar ali uma argola. O servo de orelha furada, ele não é mais servo, ele é livre, mas ele tem prazer em estar na casa do seu Senhor. Como livre, ele quer continuar servindo. Nós somos libertados pelo sangue de Jesus, mas nós queremos continuar servindo. Eu quero continuar servindo. Nós somos escravos livres, nós não somos escravos como éramos quando estávamos nas mãos de Satanás. Escravos livres, que o Senhor nos libertou, Jesus Cristo nos libertou. Mas nós queremos continuar ali. Então, nos tornamos escravos de orelhas furadas. Nos tornamos solo desejoso de agradar o dono da plantação. E aí nós vamos produzir frutos. Semente de revelação, semente de amor, semente de fé, semente de poder vão começar a germinar em nós. A Bíblia fala que Pedro, por onde ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Mas não era a sombra de Pedro, era o poder de Deus, era o fruto que estava nele assim, madurinho, docinho, prontinho para ser colhido. Fruto de fé, fruto de obediência, fruto de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vai crescer, vai germinar, vai gerar frutos. As condições têm que ser apropriadas. Primeiro, deve ser semeada no solo fértil. Senhor, me faz um solo fértil. Alguém pode dizer comigo essa palavra? Senhor, me faz um solo fértil. Aleluia. E agora, segundo, deve receber os cuidados apropriados. Quais são os cuidados apropriados para eu crescer, para eu produzir frutos? Primeiro, eu tenho que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que crer que Ele existe. Se eu creio que Ele existe, a fé leva a um outro patamar chamado obediência. Sem obediência, a bênção não desce. Sem obediência, a bênção não chega. Podemos ler lá em Deuteronômio 28, podemos ler em várias outras, principalmente no Antigo Testamento, várias outras palavras que vão nos mostrar a respeito da obediência e a consequência da obediência, que é bênção descendo sobre nossas vidas. O que é bênção? Bênção é saúde, bênção é paz, bênção é provisão financeira para nós podermos nos suprir, morar, comer, vestir, ver nossos filhos estudando, fazendo a faculdade. Tudo isso é bênção. Tudo isso vem na medida em que eu, como solo fértil, desejo agradar a Deus. No que desejo agradar a Deus, começo a ouvir a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No que eu começo a entrar por esse caminho da lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a minha fé começa a ser acrescentada. E no que a fé começa a ser acrescentada, todos os milagres começam a acontecer na minha vida e através de mim em outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, ser semeado em solo fértil. Segundo, receber o cuidado apropriado. O cuidado apropriado é isso: é eu procurar Deus de todo o coração. Vocês me acharão, me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se eu não buscar Deus de todo o coração, eu não vou achá-lo. Eu vou ficar nadando na superfície do amor dele, dando braçada, sem saber para onde ir, porque estou sem bússola. Estou sem bússola. Estou sem lâmpada para os pés. Agora, quando eu começo a me dedicar para valer, colocando como prioridade, qual é a nossa prioridade? Qual é? Examine-se a si mesmo. Qual é a tua prioridade? Minha família, meu trabalho, tudo isso é lícito. Mas qual deve ser a prioridade 1? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a prioridade 1. Quando eu coloco essa prioridade acima de todas as outras, eu começo a ver fluir bênção, começo a ver soluções em problemas que eu não conseguia solucionar.
Demorou para eu aprender isso. Se tem algum irmão aí que não sabe, não se preocupe, porque eu também demorei a aprender. Nossa natureza humana, muitas vezes, ela prega peças em nós e a gente não consegue entender uma coisa tão simples. Se eu buscar a Deus de todo o coração, serei achado dele. Se eu for achado dele, eu vou produzir frutos. Porque a primeira coisa que eu vou procurar fazer é zelar para que a boa semente permaneça em mim. Qual é a boa semente? A palavra do reino. Não é assim que diz no versículo 19? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. A palavra do reino é a boa semente. Se eu negligenciar a palavra do reino, eu estou negligenciando a boa semente. É desse jeito, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se não houver solo fértil e não houver desejo de receber, a semente espiritual vai ficar adormecida na nossa vida. Vai ficar adormecida, correndo o risco até de se tornar infrutífera, de não gerar frutos espirituais. A semente está ali, pronta para gerar frutos, mas depende de mim. A Bíblia fala várias vezes em que o Senhor coopera conosco. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, o último versículo, diz que o Espírito Santo cooperava com os apóstolos à medida que eles anunciavam a palavra do reino. Cooperar é isso, é trabalhar junto. O solo tem que trabalhar junto com a semente. O solo tem que cooperar com a semente, senão a semente não produz. O solo fértil trabalha, coopera junto com a semente, senão a semente fica adormecida na vida daquele solo. Não aparecerão se as condições não forem ideais. Então é necessário energia espiritual. Em outras palavras, nós temos que adotar certos procedimentos para que a semente produza resultados em nós. Temos que ter uma regra, temos que ter iniciativas para que a semente não fique adormecida em nós. Na parábola dos talentos, que é nesse mesmo capítulo, nós vamos ver o cara que enterrou os talentos, enterrou o talento, e os outros que negociaram talentos. Trazendo assim para uma análise entre semente e talentos, nós vamos ver que, no caso, os talentos, os nossos talentos ou as nossas sementes, têm que ser trabalhadas por nós. Tem que ser trabalhadas. O poder para que você realize obras, Jesus falou isso. Essas obras que eu faço, vocês farão essas e outras ainda maiores do que essas. Esse poder está à nossa disposição na semente que já foi lançada em nós. Você levantou a mão para Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Aceitou. Então você recebeu a semente. Foi lançada em você a semente. Agora, vai depender de como você quer. Você quer que essa semente fique adormecida ou quer alimentá-la? Como é que eu vou alimentar a semente, pastor? Oração, jejum, períodos de comunhão, leitura da palavra, comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Senhor e comunhão entre nós. Aleluia! Você está alimentando você está fortalecendo a minha semente, e eu estou fortalecendo a tua semente, e a pessoa que está ao seu lado está fortalecendo e sendo fortalecida num entrosamento espiritual. E é o que está acontecendo nessa noite. Toda vez que nós tivermos a oportunidade de estar juntos, vamos aproveitar, porque estaremos nos alimentando em amor e comunhão. Aleluia! Comunhão entre nós e principalmente comunhão com Deus. Aí a palavra vai criando raízes no nosso íntimo. Criou raiz, começou a criar raiz, então agora você vai começar a experimentar o crescimento. E em 2 Coríntios 13:18 fala que nós vamos nos tornando semelhantes ao Senhor. 2 Coríntios 13:18. Até atingirmos a estatura do varão perfeito, nós vamos nos tornando semelhantes ao Senhor.
Na medida em que essa semente vai germinando em nós, crescendo em nós, e brotando e vindo à superfície, e o sol da justiça começa a brilhar sobre ela, e ela começa a receber os raios do sol da justiça, e aí ela começa a crescer, e as folhas começam a brotar, e daqui a pouco tem frutos. Aleluia! Existe uma sequência, um processo que deve ser cumprido antes que a palavra produza resultado em nossa vida. Coração, primeira coisa, coração aberto para a palavra de Deus. Coração receptivo para a palavra de Deus. Na medida em que nós recebemos este coração, não tem um louvor que fala: recebi um novo coração do Pai, coração transformado, regenerado, coração que é inspirado por Jesus. O nosso coração deve estar assim, maleável nas mãos de Deus, maleável para a palavra de Deus, maleável para tudo que diz respeito ao Senhor. Primeira coisa. Então, às vezes a palavra de Deus encontra um coração endurecido. O que pode endurecer o nosso coração? Se nós não nos descartarmos de sofrimentos, ofensas e humilhações, nosso coração vai se endurecendo. A murmuração, a reclamação, o mau uso da nossa língua, né? Então, tudo isso vai endurecendo o nosso coração. Outra coisa também que pode sufocar e impedir o crescimento da semente é quando a mensagem não é bem explicada. Ou quando o ouvinte não está pedindo ao Espírito Santo que use o pregador e que abra o entendimento de si próprio, para que a mensagem não chegue e não ache lugar, para que a mensagem possa chegar e achar lugar na sua mente, no seu entendimento, no seu coração. Isso faz com que o solo vá sendo tratado, vá sendo adubado, né? Então a semente pode adormecer e se tornar improdutiva. Não tem condição de criar raízes e de produzir frutos desejados. Senhor, faz de nós solo fértil para a tua semente, a semente do reino, a semente do reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantas vezes nós colocamos o reino de Deus como deixa para lá, deixa para depois? Será que Deus não está vendo? Eu vi um testemunho de uma advogada americana, e ela falava que ela estava tudo bem, prosperando, e de repente muitos clientes, e ela fazendo lá suas defesas, e a igreja, ela ia na igreja, o marido ia, o filho ia, os filhos iam, mas estava tudo bem aparentemente, porque em casa ela já não dava atenção para os filhos, não dava atenção para o marido já estava pensando em divórcio, de repente essa mulher morre, e Jesus leva ela e começa a mostrar a vida dela. O marido pensando em divórcio, ela não sabia, porque ela estava só cuidando de processo, querendo ganhar mais dinheiro, querendo ter mais sucesso profissional. O Senhor levou ela para dentro da igreja e mostrou, enquanto estava o culto acontecendo, as mentes de muitas pessoas pensando no trabalho, pensando em ganhar dinheiro, pensando em trocar de carro, enquanto o pregador pregando, e enquanto o louvor louvando, o pessoal louvando, muita gente até dentro do culto, até no meio dos pastores, até no meio do coral, gente com pensamento totalmente fora da adoração. Estava agradando a Deus? E o Senhor foi mostrando para ela detalhes da própria vida dela, de fracasso. Mostrou para ela o filho que ela queria que fosse um grande advogado também, crescendo e se tornando um rapaz totalmente disperso das coisas de Deus. Ela já viu ele adulto, e o Senhor foi mostrando para ela. Para produzir frutos, temos que ser solos férteis. Temos que nos submeter à vontade de Deus. Temos que pedir a Ele: Senhor, me ensina como te agradar.
Temos que ter coração receptivo para a palavra de Deus. Senão, fica difícil de produzir frutos. O mesmo princípio se aplica também às sementes da revelação, do amor, da fé, do poder de Deus, que está plantado em nossa vida. Plantado. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Tudo isso vem a nós quando o fruto começa a germinar, vem com um pacote de coisas boas que vão nos fazer felizes, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, ela no grego é makarios, que significa plena felicidade. É isso que eu estou buscando e estou recebendo. E desejo que cada irmão receba, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas depende não somente do Espírito Santo, não somente das orações que o pastor faz às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, que precisa às 8, depende de cada um de nós. Desejarmos. Desejai ardentemente. Paulo fala isso numa das cartas, desejai ardentemente. Então nós devemos desejar ardentemente agradar a Deus com todo o nosso ser. No Salmo 103 fala assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Foi lido lá no aniversário da Silvana, inclusive. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, desejar ardentemente é isso, é bendizer a Deus com tudo o que há em nós. O fruto espiritual e a nova revelação não vão surgir de maneira instantânea. Nós temos que renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus. É pela renovação da palavra. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação da mente vem pela palavra de Deus. Não tem outro recurso, é a palavra de Deus. Um bom testemunho nos edifica, assim, nos ajuda. Hoje eu achei um testemunho e saí mandando para todo mundo, mandei para a irmã Silvânia também, postei no grupo da Betânia. Mas um bom testemunho nos ajuda sim, mas a palavra de Deus é que renova a nossa mente. E se eu achar que não, eu fico infrutífero. Louvado seja o nome do Senhor. Até a fé é um dos, está aqui, a fé é um dos frutos. A fé se renova, a fé se fortalece, a fé vem pelo ouvir a palavra, como diz Tiago, né? Então, quando a palavra de Deus é lançada no coração de um crente não receptivo, ou de alguém que não entende, o adversário vem para roubar. É o que nós vemos lá no versículo 19. Ele vem e rouba. Ele promove provações, perseguições, afrontas, promove todo tipo de coisa para tentar tirar de você a palavra do reino. E chega uma hora que a pessoa se esfria tanto que já não tem mais nem força para caminhar para a igreja. Nós podemos ajudar essas pessoas, temos que ajudar primeiro a nós mesmos, né? Senhor, me dá forças para eu caminhar, me ajuda a caminhar, me ajuda a te agradar. Aí, no que eu faço isso, eu faço como o Jó fez com os amigos. Senhor, visita agora fulano, Beltrano, ajuda ele, ajuda ela, abençoa ele, socorre ela. Mas para que eu faça isso, eu tenho que estar já na posição de também estar gerando frutos. Aí os meus frutos, a doçura dos meus frutos, aqui de joelhos no chão às 6 da manhã, vai alcançar aquele filho, aquela filha, aquele parente, aquela pessoa querida que está lá longe. Vai alcançar. Eu não preciso chegar lá e esfregar o fruto na boca dele, não. Está aqui, o Espírito Santo leva o fruto e entrega para aquele filho, para aquela filha.
porque eu me posicionei. O que nós temos que fazer é isso, nos posicionarmos como solo fértil para produzirmos esses frutos. E esses frutos vão alcançar. Deus não é Deus só de perto, Deus é Deus de longe e também de perto. E como Ele é Deus de longe e de perto, Ele vai lá. Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas envia uma palavra e meu servo será curado. Então Ele envia uma palavra através da nossa oração, através da nossa súplica. Aquela palavra vai lá na tua casa, vai lá na casa do teu parente, vai lá na casa daquela pessoa que é alvo da sua intercessão, e o fruto que está em você vai adoçar a boca daquela pessoa. Vai dar forças para aquela pessoa. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Então, amados, o adversário ele procura roubar a palavra de nós. Se a palavra de Deus não criar raiz no nosso íntimo, ou se o cristão não estiver fundamentado no ensino das Escrituras, o fruto espiritual pode ir secando até morrer, tornar-se inútil, perder a força, o vigor para brotar, para germinar. Uma das táticas que o adversário usa é enganar a pessoa com os cuidados do mundo, com as riquezas, né? Com o engano das riquezas, que aí ele consegue sufocar a palavra. No caso dessa advogada, desse testemunho que eu falei, ela estava tão enganada com as coisas ali de sucesso, de mundo, de riqueza, que ela já não estava mais praticando, frequentando igreja, assistindo escola dominical, mas pensando em trabalho. E Deus mostrou a mente dela e a mente de outras pessoas dentro da igreja que estavam do mesmo jeito. Pensando em trabalho, pensando em problema, sufocado com problema, ao invés de adorar. Você vem para quê? Nós viemos para quê? Para a casa de Deus. O crente vem para quê? Para adorar a Deus. Mas os problemas são tão sufocantes, o adversário é tão astuto, que tenta roubar de nós a nossa adoração. E com isso ele está sufocando a semente do reino. Está sufocando a semente do reino. Deus Todo-Poderoso, glória ao teu nome, Senhor. É o que diz lá no versículo 22 que nós lemos na leitura bíblica, né? Os cuidados do mundo, o engano das riquezas sufocam a palavra do reino e ela não tem forças para produzir frutos no coração, naquele solo que é o coração daquela pessoa. O diabo usa essas três estratégias para fazer com que a semente, que é essa manifestação do Espírito Santo na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, essa manifestação do Espírito Santo na vida dos nossos vizinhos que precisam de libertação. Graças a Deus eu estou vendo alguma coisa acontecendo aqui nesse bairro. Hoje o Joãozinho chegou e falou comigo da situação. Há 20 dias que não bebe. Por quê? Porque ou nós nos tornamos solos férteis e Deus faz uma obra grande neste lugar, ou nós simplesmente nos acomodamos a ser solo beira de caminho, a ser solo espinhoso, a ser solo de pedra, e sufocamos a boa semente que Deus lançou em nós. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa preferência? Eu quero produzir frutos. Diga, eu quero produzir frutos. Amém? Glória a Deus. Não vamos deixar que o adversário nos engane, não. Então o adversário vai procurar impedir tudo que o Espírito Santo quer fazer através de nós e na nossa própria vida. Uma das vantagens da gente que a gente tem contra os ataques do adversário é que nós podemos interceder continuamente. Se você não pode vir aqui, que às vezes a pessoa pode vir e não vem, poderia tirar uns 5 minutos ou 10 minutos para estarmos juntos. Deus conhece as nossas limitações, mas Ele sabe também que às vezes não são as limitações, mas é a nossa própria vontade que entra no meio para nós não fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Ele conhece. Então, se nós nos unirmos, buscarmos o Senhor, não posso ir na terça, vou na quarta, não posso na quarta, vou na quinta, ou vou na sexta, vou tirar um dia na semana, mas vou. Quero ver. O adversário, quando ele fica desesperado quando você diz assim, eu quero ver.
porque Ele quer que a gente fique sempre mansinho com Ele. Nós não temos que ficar mansinho com Ele, nós temos que ficar mansinho com o Senhor. Então, nós temos a possibilidade de estar orando continuamente, nos unirmos no poder do Espírito Santo, nos submeter à vontade de Deus, nos humilhar diante de Deus. Nós estamos dispostos a arcar com as consequências, nós temos que estar dispostos a arcar com as consequências, sejam elas quais forem. Se você quer experimentar uma nova manifestação do Espírito Santo com poder e autoridade na tua vida, submeta-se à vontade de Deus e veja a glória de Deus na tua vida e na tua casa. Deus quer fazer, Deus quer nos surpreender com coisas grandes, com coisas maravilhosas. As mãos de Deus estão assim, ó, cheias, transbordando para derramar sobre nós e sobre a nossa família. Ele quer. Depende de eu querer. Se Ele só quiser e eu não quiser, não acontece. Não acontece. Sabe por quê? Porque Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, que é bom, mas também é perigoso. Uma oração de 5 minutos, uma vez por semana, não é nada. Chega diante de Deus, chega. Mas a palavra diz assim: não tenham pressa de sair da minha presença. Então, se nós levantou, primeira coisa, Senhor, obrigado porque eu dormi. Agora, Senhor, vem comigo nesse dia. Me ajuda, me dá condição, quero te agradar. O que eu posso fazer para te agradar nesse dia de hoje? De noite, Senhor, obrigado, porque eu passei o dia orando, o Senhor me deu força, estava no trabalho, o Senhor me fortaleceu, e agora, Senhor, eu vou dormir, mas, por favor, me mostra o que eu tenho que fazer para te agradar no dia de amanhã. Vai chegar uma hora que você vai começar a ver a diferença em você mesmo. Você vai ver a diferença em você mesmo, Deus trabalhando e você vendo Ele trabalhando na tua vida, na tua saúde, na tua disposição, nas coisas que você achava impossíveis, porque não existe impossível para Deus. Começou a produzir frutos. De repente começou a ver que o fruto já começa, né? Já começa a germinar, já começa a crescer. A semente, a boa semente. Então isso é necessário que a gente tenha energia espiritual para a gente poder promover esses resultados que nós desejamos em nossas vidas. Quem não deseja aqui, claro que todo mundo deseja. Quem não deseja, fica com a mão arriada. Eu levantei logo a minha, levante a misericórdia, ficou todo mundo com a mão arriada. Quem não deseja ser uma árvore frutífera, quem não deseja ver a bênção de Deus na sua vida, mantenha a sua mão arriada. Oh, glória! Esse é um jeito de pegar quem está desligado. Mantenha a mão arriada. Graças a Deus que nós desejamos. E o Senhor quer isso de nós. Deseja ardentemente o leite racional. Deseja ardentemente. Glória a Deus. Jeremias 4:3, o Senhor fala sobre lavrar os campos não arados e não semear entre espinhos. E para isso, nós temos que estar dispostos para lavrar os campos não semeados e não semear entre espinhos. Arranca os espinhos. Espinho, sai da minha vida em nome de Jesus. Pedra, sai do meu coração em nome de Jesus. Eu outra vez vos darei um coração de carne, com sensibilidade às coisas de Deus, com sensibilidade para o meu espírito, com sensibilidade para o meu amor, com sensibilidade para o fato de eu te chamar de filho, te chamar de filha.
E você poder dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai, glória. Então nós precisamos nos dispor a passar algum tempo a sós com Deus, a clamar, a nos esforçar, esperar nele com um propósito em mente. Vai chegar o dia que eu vou contar o meu testemunho aqui para as irmãs, para a igreja. Vai chegar o dia que eu vou contar o meu testemunho. No dia que tudo se cumprir do jeito que eu estou falando com Deus, do jeito que eu estou pedindo, vai chegar o dia. Talvez muita coisa não precise nem contar, porque as irmãs vão ver. Mas algumas coisas eu vou contar. Então nós temos que estar determinados. O crente não pode ficar ora vou, ora não vou. Não sei se vou, não sei se fico. Se eu estou lá, tem que vir para cá. Se eu estou cá, tem que ir para lá. Tinha até uma modinha que falava, não sei se vou, não sei se fico, né? Uma musiquinha lá. Foi em cima do muro. Nem em cima do muro. Em cima do muro é o alvo mais fácil para o sapricó. Ele acerta até de olho fechado. Então, nem em cima do muro. Temos que estar determinados com propósito, nos livrar de ervas daninhas que tentam infestar nosso coração e os nossos pensamentos. Muitas vezes a nossa mente é infestada por pensamentos de fracasso, pensamentos de ressentimento, pensamentos de mal, pensamentos ruins, ervas daninhas, lixo, não pode ficar no coração de um homem de Deus nem de uma mulher de Deus. Senhor, me ajuda a arrancar o lixo de dentro de mim, não quero lixo em mim. Glória a Deus. Aleluia! Coisas que vêm e atacam. O adversário gosta, o prazer dele é atacar uma mente vazia. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus, temos que encher a nossa mente com aquilo que possa nos dar esperança, temos que encher a nossa mente com alegria no Senhor, temos que encher a nossa mente com tudo que a palavra nos revela, com as promessas de Deus, porque aí quando ele vem atacar, a mente já está cheia, não tem uma mais onde ele querer fazer oficina. Aleluia! Tudo que possa estar contaminando o teu coração, arranque fora. Essa preparação espiritual ela é necessária e você não pode fazer isso de qualquer jeito. Dedique-se. Senhor, vê se há em mim, olha a oração do salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Nós precisamos fazer isso continuamente. Eu faço isso continuamente. Eu estou lá, estou às vezes conversando com o gato, mas de repente eu digo: Senhor, vê se tem em mim alguma coisa errada, me conserta. Melhor a gente fazer isso. Ele vai olhar dos altos céus e vai dizer: meu filho está querendo melhorar, minha filha está querendo melhorar, eu vou ajudar. Meu Espírito vai agora guiar o meu filho, guiar a minha filha pelo caminho que eu quero. Deus quer nos guiar pelo caminho reto. Ele tem prazer nisso. Solo pedregoso. O que se faz com solo duro? Passa o arado. Dói. Mas a terra fica macia para receber a semente. Às vezes nosso coração está como um solo duro, crestado. Tanta ferida, tanta decepção ao longo dos anos. Tanta gente que já pisou em nós, tanta gente que já nos caluniou, tanta gente que já se levantou querendo nos atingir de alguma maneira. A gente vira um solo duro. Passa o arado vai cortando, vai sulcando, mas em compensação a terra fica pronta para receber a semente. Então, depois de arar esse solo, nosso coração, e remover todas as distrações, aí nós vamos estar preparados para receber a revelação de Deus. Deus não quer que a gente fique só na superfície. Ele quer, e a palavra mesmo diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo contínuo.
Nós não podemos estagnar, não podemos parar. Nós fomos chamados para ser vibrantes, atuantes, dispostos, disponíveis para Deus. É um processo contínuo. E aí algo novo começa a acontecer em nós. Uma nova manifestação do amor, uma nova manifestação de fé, manifestação de conhecimento de Deus. E tudo vai se misturando com a fé. E aí você começa a viver numa nova experiência com Deus, de que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Estou com 78 anos. Eu sei que Deus ainda tem coisas grandes a fazer na minha vida. Eu sei. Hoje eu fui buscar uma panela na casa da irmã Silvana, pedi emprestado uma panela de pressão. Por quê? Não, é nossa. Por quê? Porque eu descobri que determinado alimento feito na panela de pressão, que é mais fácil de fazer, vai contribuir para a minha saúde. Porque se depender desse alimento e de outros que eu estou estudando, eu vou conseguir me fortalecer fisicamente. E eu pedi a Deus, sim, perfeitamente. E eu pedi a Deus, eu pedi ao Senhor, eu não quero ficar me entupindo de remédio, eu quero me fortalecer através de alimentos. E eu sei que se eu ficar comendo só carboidrato, eu despenco. Daqui a pouco, 78 anos, tem gente com essa idade que já está precisando de bengala, né? Já está precisando de andador e outras coisas. Mas eu quero chegar aos 90 sem andador. O que acontece? Se eu me interesso por algo assim, tão material, tão passageiro, que é a minha saúde, o meu corpo físico, significa que o meu espírito, eu também estou interessado em que ele cresça, se fortaleça, se robusteça. E para robustecer o espírito, esse é o alimento. Esse é o alimento. Esse aqui é a palavra do reino, que foi uma vez lançada no nosso solo e deve permanecer produzindo frutos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso demais.